Graça e paz ao seu coração. Boa noite. Todo mundo animadão aí, não é? Também nesse calor, né? Friozinho gostoso, friozinho intenso. Olha, quando eu estava vindo à igreja hoje à noite, eu pensei assim, os que forem hoje é porque de fato estão com o coração aberto para Deus, né? É bem mais cômodo, claro, ficar em casa, ainda mais nesse frio. Parabéns por você estar aqui. E louvado seja o Senhor pela presença de nós todos, não é? Afinal de contas, nós não estamos aqui porque somos bons, mas porque o Senhor é bom. É a bondade dele que nos atrai, mesmo que a gente não tenha conhecimento ou compreensão a respeito disso. Por isso, por tudo, seja bendito o nome do Senhor. Eu vou pedir aos pais todos que estão presentes para se levantarem. Levantem-se, por favor. Eu acho, humildemente, eu penso que nós merecemos uma calorosa salva de palmas. Muito bem. Muito bem, podem sentar. Deus abençoe vocês todos. Dê a todos vocês juízo. Porque a responsabilidade de ser pai não é pequena não, né? Ai, ai. Devia ter pensado antes de ter feito. Agora que já filhão está feito, filhona está feita, tem que cuidar, não é? Fazer o melhor até o fim. Que Deus cada dia renove mais a sua sabedoria, a sua força, a sua esperança, para que você continue sendo luz e bênção na vida dos seus filhos. Esse ambiente aqui gostoso, nesse clima friozinho, esses bancos aí confortáveis, há um risco de você dormir enquanto eu estiver falando. Eu, outro dia, por aí, encontrei uma senhora. Eu já até contei isso na TV, não sei se aqui na igreja acho que eu não contei não. Eu encontrei uma senhora e ela me disse assim, pastor, eu queria lhe contar uma coisa, mas não sei, eu estou assim, se conto, se não conto. Aí ela disse assim, o senhor é muito sensível? Eu falei, não sei, acho que normal. Ela disse, pois é, eu quero lhe contar, mas eu estou com receio de lhe magoar. Eu falei, bom, irmã, a senhora que sabe. E ela ficou, pastor, não sei se eu conto, se eu não conto. Depois voltou de novo e disse, pastor, não sei, isso é muito sensível, não sei se eu conto, se eu não conto. Eu falei, desembucha logo, criatura, não é? Então fala logo. Aí ela disse assim, pastor, o senhor está sendo uma bênção na minha vida. Eu falei, amém. Era por isso que queria me magoar, né? Estou feliz de saber disso. Ela disse, pastor, deixa eu lhe contar. É porque eu estava com muita dificuldade de dormir. Aí, depois que eu comecei a assistir o seu programa à noite, pastor, eu durmo igual uma criança. Eu disse, irmã, se estou contribuindo, se o programa está contribuindo para a senhora dormir bem, dormir melhor a noite toda, eu fico contente com isso. Ela falou, pastor, mas é assim, na hora que o senhor começa a falar, eu durmo. Sua voz me dá um sono. Falei, agora entendi. A preocupação de magoar, né? Aproveitando, se alguém aqui durante essa noite, enquanto eu estiver falando dormir, eu vou aqui agora profetizar. Durma em paz. Seu sono será profundo. Será o sono da morte. Tá bom? Então, tá profetizado. Vocês estão rindo porque não acreditam, né? Vocês sabem que eu estou brincando. Mas, vai que... né? Então, fica esperto aí, tá bom? Vamos abrir a palavra? Sim, está sendo transmitido o culto? Tá? Ok. Então, um abraço para você que está em casa agora, ou em qualquer outro lugar, acompanhando o culto, participando com a gente desse momento de adoração a Deus. O Senhor abençoe muito a sua vida. Muito obrigado por você estar conosco. Eu já estou abrindo aqui a minha Bíblia no Evangelho de João, Evangelho escrito por João, capítulo 9. João 9. Aqui está um relato de um milagre extraordinário, aliás, todo milagre é extraordinário, né? Realizado pelo Senhor Jesus Cristo. Vou ler os 5 primeiros versos, está escrito assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo.
Jesus e os seus discípulos veem um homem cego de nascença. E os discípulos perguntam: quem pecou? Ele ou seus pais? Para que nascesse cego. Quem pecou? A gente gosta de saber quem pecou, não é? Quem errou? Quem pisou na bola? Quem foi que vacilou? Normalmente os religiosos é que gostam mais disso. Não é? Quem foi? Quem foi que pecou? Tem alguém pecando aí? Tem alguém aí que está na beiradinha? Estou achando que aquele ali vai pecar. Mais um pouquinho ele peca. O ser humano geralmente gosta de observar a vida do outro. E, via de regra, quando a gente observa a vida dos outros, é concentrando-se mais nos defeitos, nas falhas, nos pecados. A gente não pensa muito nas nossas, mas nas dos outros, a gente tem uma tendência de pensar muito e de falar muito. Se você perguntar para alguém assim: vem cá, e você não erra não? Você não peca não? Sabe o que a pessoa vai dizer para você? Claro, sou pecador, sou muito falho. Você tem defeitos? Eu tenho um montão. Então fala para mim um defeito seu. Aí a pessoa vai pensar um pouco, quem sabe vai dizer assim: eu tenho um problema. Eu sou assim, uma pessoa que gosta das coisas muito certas. Eu sou assim muito perfeccionista. Ou então, quem sabe vai dizer assim: eu sou uma pessoa franca, eu falo é na lata. Comigo não importa se é rico, se é pobre, se é conhecido, se é desconhecido, eu sou franco. Eu tenho esse defeito. Está parecendo muito defeito isso não, né? Dificilmente você vai dizer para alguém assim: fala um defeito, ele vai dizer assim: eu sou muito desonesto. Se eu fizer um negócio com se vacilar, eu passo a perna. E se der mole na minha frente, eu levo e não quero nem saber quem é o dono. Já viu alguém falar assim? Ou então, tipo assim: eu sou uma pessoa linguaruda, eu amo falar da vida alheia. Eu aumento, eu invento, mas eu preciso fofocar. Já viu? Geralmente não é assim. A gente vê muitos defeitos dos outros, mas a gente tem dificuldade de ver os nossos. Quem pecou? Perguntaram os discípulos. Ele ou seus pais, para que nascesse cego? Para a gente entender um pouco o contexto, havia naquele tempo o pensamento de que doença ou algum tipo de limitação física, deficiência física, era um castigo de Deus por conta de um mau procedimento da pessoa, ou talvez dos seus pais. A ideia deles era que o mal vinha de Deus, como forma de castigo. Nessa vida nós recebíamos o castigo pelos nossos erros, e Deus assim então nos castigava. Que ideia absurda, não é? Por isso que os discípulos disseram: quem pecou? Ele ou seus pais? E aí, conforme o texto que nós lemos, Jesus disse: nem ele nem seus pais, mas para que nele se manifestem as obras de Deus. Jesus não se concentrou na causa. Jesus não se preocupou em dar a resposta para eles. Jesus se preocupou apenas em mostrar o resultado, o que estava para acontecer. Porque muito mais interessado do que em quem pecou, Deus está interessado em quem será perdoado, em quem será abençoado, quem terá a vida transformada pelo encontro com Ele. Nem ele, nem seus pais, mas para que nele se manifestem as obras de Deus. E olha, a gente precisa trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Como que Jesus dizendo assim: olha, eu estou aqui preocupado em abençoar as pessoas, em fazer o meu trabalho, porque vai chegar uma hora e logo vai chegar a hora em que eu vou embora deste mundo. Então eu preciso aproveitar toda a oportunidade que eu tiver para fazer o meu trabalho. Enquanto eu estou no mundo, disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Ele está nas trevas e eu preciso levar a luz para ele. E aí, na sequência do texto, o que está escrito aí? É algo muito curioso, não é? A Bíblia diz que Jesus, ao aproximar-se do cego, cuspiu no chão. Naquele tempo, cuspir no chão não era uma coisa assim tão absurda. As pessoas cuspiam no chão. Hoje, cuspir no chão só se for escondidinho, não é? Porque na vista assim das pessoas fica muito feio, fica muito chato. Jesus deu uma cuspida no chão, e aí foi lá e com a ponta do dedo, ele misturou o cuspe dele, a saliva dele com terra. E aí com aquele dedo melado de
terra e cuspe, saliva, ele passou nos olhos do homem, do ceguinho de nascença. E disse assim: vá ao tanque de Siloé, lavar-se lá. Por que Jesus fez isso? Sinceramente, eu não sei. Deus é soberano. Deus age como quer, na hora que quer. Ele é soberano. A gente não precisa tentar entender todos os detalhes das ações de Deus, até porque nós nunca vamos compreendê-lo completamente. Assim como os céus estão distantes da terra, os pensamentos de Deus estão distantes dos nossos pensamentos, são mais altos que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus, diz o profeta Isaías 55, são mais altos do que os nossos caminhos, assim como a terra está distante do céu, o céu da terra. Mas havia naquele tempo um pensamento de que saliva com terra gerava propriedades curativas. E outra, a ideia deles era que as águas do tanque de Siloé eram águas medicinais. Então o que Jesus fez não foi tão estranho assim. Eu entendo que Jesus estava usando um meio físico para ajudar aquele homem a exercer a sua fé. E com aqueles olhos sujos de terra e saliva, ele então segue na direção do tanque de Siloé. Pelo menos aqui no texto não é dito que Jesus disse assim: você vai ficar curado se você for. Jesus apenas sujou os olhos dele com terra e saliva e disse assim: vá lavar-se lá. Mas naturalmente que nesse instante, no coração do ceguinho, veio a esperança, dizer: opa, de repente, é a minha chance, é minha cura. E ele vai andando na direção do tanque de Siloé. E aí eu me lembrei de domingo passado, quando nós meditamos aqui no texto da cura do sírio chamado Naamã, lembra? Você que estava aqui lembra que eu disse que quando Naamã foi se aproximando do rio Jordão para mergulhar, os oficiais de Naamã, diz a Bíblia, disseram: vai, mergulha, vai dar certo. Mas aí tinha a turma lá do outro lado do barranco, lembra? Lá na beira do rio, dizendo assim: não, vai não, é mico. O senhor se ajoelhar aí, o senhor mergulhar nessas águas aí, o senhor vai pagar mico, não vai curar coisa nenhuma. Eu imagino que pode ter acontecido também na situação do cego. O ceguinho está indo na direção do tanque de Siloé, sendo conduzido por alguém, uma pessoa de Deus que está dizendo assim: olha, eu mesmo vou fazer questão de te levar lá, porque Jesus, ele fez isso com você, porque ele quer curar você, então vem comigo, eu vou te levar ao tanque, você vai lavar e você vai ficar curado. Mas quem sabe se não apareceu, até chegar ao tanque, aquela turma do mal, e algum chegou e disse assim: o que está acontecendo que você está com esses olhos sujos aí, essa lama aí, esse lodo nos olhos? E o ceguinho disse: é que Jesus lambuzou aqui meus olhos, ele cuspiu no chão, misturou com terra, lambuzou meus olhos e mandou eu me lavar no tanque, e eu creio que eu estou indo lá para ser curado. E a pessoa disse assim: vai não, vai ser curado coisa nenhuma, ele está zombando de você, isso é pura gozação dele. Você vai lá se lavar e vai continuar cego como sempre, não tem chance para você, deixa de bobagem, larga disso. Esse negócio não funciona. Mas aí os filhinhos de Deus: vamos lá, a gente só vai saber se funciona ou não se a gente for e fizer como o Senhor mandou, então vamos lá. E o texto diz que ele foi, lavou e ficou curado, para a honra e glória do Senhor. Os vizinhos que o conheciam, depois de vê-lo curado, alguns diziam assim: glória a Deus, olha o homem aí, olha só, o cego já não é mais cego, o homem está vendo, está enxergando tudo. Mas aí outros diziam assim: não, esse aí não é um cego, é outro parecido com ele, mas não pode ser o cego. Ué, como é que o cego está vendo? E diziam: não, mas é porque Jesus curou. Ah, curou coisa nenhuma. A Bíblia diz que uns acreditavam que era o cego curado, outros diziam: não, isso aí é um parecido com o cego, mas é outro homem. Até que resolveram levar o moço para os fariseus. Os fariseus, eles eram líderes religiosos.
A palavra fariseu significa separado. Então, os fariseus eram os separados, os caras. Eles eram a elite moral, a elite espiritual, a elite religiosa. Pelo menos eles se sentiam assim. Levaram o moço aos fariseus. Detalhe, ele foi curado por Jesus no dia de sábado. Porque dia de sábado é um dia muito bom de curar as pessoas, seja física, seja mental, espiritualmente. Sábado é um dia de cura, sábado é um dia de restauração, sábado no plano de Deus é um dia de bênção. Só que na cabeça dos fariseus não era bem assim não. Sábado para eles era um dia de proibição, tudo era proibido. Era um dia de fardo, de sacrifício, tipo assim uma penitência. Então, quando eles souberam que Jesus tinha curado o cego no sábado, já ficaram, opa, está errado isso aí. Está transgredindo a lei de Deus. Não pode curar dia de sábado. Levaram o moço para os fariseus. E a Bíblia diz, na sequência do texto, que os fariseus disseram assim para o moço, e aí, o que foi que houve contigo? Que história é essa que você está curado? Ele disse, Jesus aplicou lodo nos meus olhos, mandou eu me lavar, eu fui me lavar e agora estou vendo. E começou uma discussão entre os fariseus. Porque uns diziam assim, esse homem não pode ser de Deus, porque ele está transgredindo o sábado. Fez um milagre, se é que fez, dia de sábado. Mas os outros fariseus diziam assim, o milagre foi feito. Como pode fazer um milagre desses se for um pecador? Se de fato não for de Deus, não for com a bênção de Deus. Houve dissensão entre eles. E aí, eu leio agora aqui capítulo 9, no verso 18, diz assim, não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E o interrogaram, este é o vosso filho de quem dizeis nasceu cego, como, pois, vê agora? Resolveram trazer o pai e a mãe do garoto. E aí, filho de vocês, nasceu cego, e como é que ele pode estar vendo agora? Aí sabe o que os pais disseram? Que é filho, a gente não pode negar. Outra coisa, que esse menino nasceu cego, ceguinho da Silva. Nunca viu nada na vida. Agora, como que ele passou a ver e quem foi que fez ele ver, isso a gente não sabe não. Vocês perguntam para ele, porque ele tem idade, ele pode falar por si mesmo. Às vezes os super-heróis, papai e mamãe, também falham, não é? Porque eles são gente de carne e osso. Sabe por que nossos filhos erram muitas vezes? Porque filho de peixe, peixinho não é? Os pais sabiam quem havia curado o menino, mas eles não tiveram coragem de admitir. Verso 22, isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele idade tem? Interrogai-o. Os pais não tiveram coragem de dizer, ele foi curado por Jesus. Porque dizer foi curado por Jesus seria o mesmo que admitir ser Jesus o Cristo, ou seja, o Messias, o ungido, o Filho de Deus. E os líderes judaicos já tinham definido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Ser expulso da sinagoga seria tipo assim, ser cortado da igreja. Mas nem poder entrar na igreja, depois que era expulso da sinagoga. As pessoas tinham um tremendo preconceito com quem fosse expulso da sinagoga. Inclusive outras questões. Exemplo, se você foi expulso da sinagoga, significa que a porta do céu fechou para você. E mais que isso, se você tem filho em idade escolar e você foi expulso da sinagoga, seu filho não pode mais estudar na escola. A escola estava ligada à igreja, à sinagoga.
então seu filho era banido da escola. Se você fosse um comerciante, as pessoas daquela comunidade ali, daquela irmandade, elas não iriam comprar no seu comércio. Aí você teria prejuízo financeiro também, porque o preconceito era muito grande. Então, ser expulso da sinagoga trazia várias implicações. E na hora H de decidir entre confessar, assumir que foi Jesus que curou o filho deles e sofrer as consequências, então eles vacilaram, eles se omitiram. Isso me faz lembrar palavras do Mestre. São Mateus capítulo 10. Jesus disse assim: se alguém me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas se alguém me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Confessar significa assumi-lo, reconhecê-lo, admiti-lo como Salvador, como Senhor de nossa vida. E a gente confessa Jesus não é só com palavras, palavras também, mas a gente confessa Jesus sobretudo pela nossa vida, pelo nosso exemplo, em nossas escolhas, nossas decisões, nossas prioridades, nossos interesses. Até no que a gente come, no que a gente bebe, no que a gente veste, no ambiente que a gente frequenta, naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente assiste. Você compreende? Tudo isso está envolvido em confessar ou negar Jesus. Jesus disse: aquele que me confessa diante dos homens, que não se envergonha de mim diante dos homens, eu também não me envergonharei dele diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Que pena que os pais do garoto não tiveram a força que deviam ter tido. E que pena que não, raras vezes, acontece algo semelhante com você e comigo, não é? O que sem dúvida entristece a Deus. Bom, depois que conversaram com os pais, está escrito aqui a partir do verso 24, eles chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Como que dizendo assim: olha, nós já nos reunimos, fizemos aqui uma junta, uma comissão, nós os doutores da lei, os entendidos, os separados, e a conclusão que nós chegamos é que você, já que você era cego e agora está vendo mesmo, você dê glória a Deus, mas esqueça esse homem aí, Jesus, porque ele é um pecador. E agora vem a resposta do cego. Essa é a parte que eu mais gosto desse texto aqui. Verso 25, ele retrucou: se é pecador, não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Oh, glória! Se ele é pecador, disse o ceguinho, aliás, o ex-ceguinho, eu não sei, de fato eu não o conheço. Inclusive, eu nunca o vi, mas uma coisa eu sei, apesar de não saber quanto a ele, eu sei quanto a mim. Eu era cego e agora eu vejo. Vocês não têm como me confundir em relação a isso, porque eu sei quem eu era e quem agora eu sou. Eu sei que eu vivia na escuridão e agora, por causa dele, eu vivo na luz. Eu sei que eu não tinha esperança, eu sei que eu vivia à margem da sociedade, eu sei que eu não tinha minha identidade, eu não via o propósito e o sentido da minha vida, eu olhava para o futuro, incerto quanto ao meu destino, mas agora eu sei de onde eu vim, quem sou e para onde eu vou. Se ele é pecador, eu não sei, mas quanto a mim, eu sei muito bem quem eu era e quem eu sou. Eu era cego e agora eu vejo. Oh, glória! Podem falar o que quiserem a respeito de Deus, da Bíblia, dos caminhos do Senhor, mas ninguém, por mais inteligente, convicto e persuasivo que seja, pode tirar do meu coração a consciência que eu tenho do que Jesus fez na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que eu era cego e agora vejo.
O que pode ser mais forte para a glória de Deus do que um testemunho pessoal de vida transformada? Eu sei que eu era cego e agora vejo. E um conselho para você, serve para mim também. Nunca subestime pessoas simples. Elas podem ter muito mais a oferecer do que o seu preconceito lhe permita perceber. É até rimadinho, tudo pensado. Vou repetir. Não subestime pessoas simples. Elas podem ter muito mais a oferecer do que o seu preconceito lhe permita perceber. Por que eu estou dizendo isso? Porque os fariseus subestimaram o ceguinho. E agora eles se deparam com um homem de uma inteligência fabulosa. Olha aqui. Perguntaram-lhe, pois, que fez ele? Como te abriu os olhos? E ele respondeu assim, eu já disse para vocês, e eu estou vendo que vocês estão querendo saber de novo. Já estou ficando desconfiado que vocês também querem ser discípulos dele. E os fariseus disseram, não, senhor, discípulo dele é você. Nós somos, eles disseram, discípulos de Moisés. Porque a Moisés, a gente sabe que Deus falou. Mas esse Jesus aí, a gente nem sabe de onde ele é. Quanto mais os fariseus falavam, mais se complicavam. Primeiro, quando eles dizem assim, discípulos de Moisés, nós somos discípulos de Moisés. Oh, que bola fora. Discípulos de homem, ainda que Moisés tenha sido um grande homem, mas você é um devoto de um homem? Você é um seguidor de um homem, Moisés? Pedro? Paulo? Você é um discípulo de Maria, mãe de Jesus? Você é discípulo do pastor? Do papa? Do padre? Do apóstolo? Do bispo? Oh, não! Sem chance! Ainda que sejam muitos destes homens e mulheres admiráveis, bons exemplos, dignos inclusive em muitos momentos de serem imitados, mas nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós seguimos Cristo e unicamente Cristo, porque é em Cristo que está o nosso perdão e a nossa salvação. Você é discípulo dele, disseram os fariseus, nós somos discípulos de Moisés, porque a Moisés Deus falou, mas esse aí a gente nem sabe de onde ele é. E aí o ceguinho disse assim, o ex-ceguinho, né? Disse assim, vocês não sabem de onde ele é? Me estranha muito ouvir isso de vocês. Como pode? Vocês nem sequer sabem de onde ele é e ele fez o que fez, realizou esse milagre na minha vida. Ora aqui uma coisa, senhores fariseus, a gente bem sabe que Deus não ouve pecadores, Deus não atende pecadores, no sentido, é claro, de pecadores que permanecem no pecado, obstinados, rebeldes, que estão envolvidos no pecado. Deus não atende a pecadores, mas aquele que o teme, que faz a sua vontade, a este sim Deus atende. E outra coisa, saibam disso, desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que um cego de nascença foi curado, plenamente curado, como eu fui. Se esse homem não fosse de Deus, ele não poderia ter feito o que fez. E a Bíblia diz que os fariseus nessa hora disseram assim, você, todo nascido em pecado, ensina a nós? E diz João, eles então o expulsaram, o desprezaram, o desligaram da sinagoga, da igreja. Deus estava usando aquele moço simples, dando a ele discernimento, sabedoria e influência, para com segurança falar àqueles fariseus obstinados, resistentes ao evangelho. Deus estava usando aquele moço para tentar salvá-los, porque assim, o Senhor é tão bom. Ele não desiste do ceguinho, mas também não desiste dos fariseus arrogantes.
Mas apesar daquele moço falar com tanta sabedoria e profundidade, o coração dos fariseus permaneceu fechado para Deus. Orgulho, arrogância, preconceito. Então eles desprezam o garoto e dizem: você é todo nascido em pecado. Você não tem autoridade para ensinar nada para a gente. E o expulsaram. Irmãos, é assim na vida. A mesma palavra de Deus que salva uns, condena outros. O mesmo evangelho que santifica uns, endurece o coração de outros. Tudo depende da nossa reação diante da palavra de Deus, das manifestações de Deus. Enquanto aquele moço estava completamente aberto para Deus e o Espírito de Deus dando a ele sabedoria, os fariseus que se achavam sábios, fechados para Deus, cada vez mais se aproximavam do Senhor. E aí a gente já está chegando ao final, e eu acho lindo esse finalzinho aqui. A partir do verso 35 está escrito assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. João diz que quando Jesus soube que o moço foi expulso, foi desprezado, foi humilhado, rejeitado pelos fariseus, Jesus então o encontrou. Oh, creia, esse não foi um encontro casual. Jesus o buscou, Jesus o procurou. Quando soube que sendo expulso pelos fariseus, aquele moço certamente estava triste, abatido, sentindo-se rejeitado. Jesus o encontrou não por acaso, Jesus o procurou. E quando ambos se encontraram, quando Jesus se aproximou do moço, disse assim: ei, você crê no Filho do Homem? Filho do Homem era uma expressão que Jesus usava para referir-se a si mesmo, revelando sua humildade, identificando-se com a humanidade. Certamente aquele moço já sabia que Jesus se identificava como Filho do Homem. Por isso Jesus diz assim: você crê no Filho do Homem? E ele disse assim: quem é, Senhor, para que eu possa crer? Como que dizendo assim: Senhor, eu gostaria tanto de vê-lo, de conhecê-lo, de agradecer a Ele. Quem é, Senhor, para que eu possa crer? E Jesus disse assim: ei, sou eu, é o que fala com você. Ele está diante dos seus olhos agora. E imediatamente o moço caiu prostrado e adorou Jesus. O coração estava completamente aberto para Deus. Quem é, Senhor? Ele é o que fala contigo. Ele está agora diante dos seus olhos. E aí diz o texto bíblico que Jesus prosseguiu dizendo assim: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Jesus estava dizendo assim: olha, os que não veem agora terão a oportunidade de ver. Ou seja, aqueles que são ignorantes, que desconhecem, eles terão a oportunidade de conhecer. Aqueles que estão na escuridão encontrarão a luz. Mas aqueles que julgam estar na luz, que se sentem autossuficientes pelo conhecimento que têm, os que veem, disse Jesus, eles se tornarão cegos. Com tristeza, Jesus nessa hora, claro, estava se referindo aos fariseus. Inclusive a Bíblia diz que tinha fariseu ali perto na hora, não é? Aqui no verso 40, alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Entenderam o que Jesus dizia para eles? E Jesus respondeu assim: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum.
mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Oh, filhos, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Se vocês de fato fossem ignorantes, não conhecessem, não tivessem tido a oportunidade, vocês não seriam condenados pela luz que não tiveram. Mas exatamente porque vocês declaram que veem, que conhecem, no entanto resistem, por isso subsiste o pecado de vocês. Por isso que eu disse, as verdades bíblicas, as verdades evangélicas, quando não nos salvam, nos condenam. Quando não nos santificam, nos endurecem. Tudo depende de nossa reação diante da verdade. As duas partes que eu gosto mais desse texto são essas. Quando o moço diz assim, se é pecador, não sei, quanto a ele. Mas quanto a mim, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. E a outra parte que eu gosto é quando Jesus diz assim, você crê no Filho de Deus, no Filho do Homem? E ele diz assim, Senhor, quem é para que eu creia? Como que dizendo assim, Senhor, estou aqui, só esperando para ver, para ouvir, para eu declarar, para eu assumir, para eu crer, para eu seguir. Eu estou aqui, quem é? Isso me faz lembrar um texto da irmã Ellen White, que está no livro Serviço Cristão, página 57. Ela diz assim, em todo o mundo, homens e mulheres olham atentamente para o céu. De pessoas sinceras, desejosas, ela diz, de graça e luz, sobem ao céu. Lágrimas, orações e indagações. E ela termina o raciocínio dizendo assim, muitos estão no limiar do reino, esperando somente serem recolhidos. Olha que coisa tremenda. Em todo o mundo, homens e mulheres olham atentamente para o céu. De pessoas sinceras, desejosas de graça e luz, sobem orações, lágrimas e indagações. E pensando nessas pessoas, ela diz assim, muitos estão no limiar do reino, esperando somente serem recolhidos. No limiar do reino quer dizer na beiradinha do reino. Juntinhos, só falta dar um passinho para que elas entrem no reino de Deus. Elas só estão esperando serem recolhidas. Elas só estão esperando que alguém as leve ao tanque de Siloé para serem lavadas, purificadas e curadas. Elas estão a um passinho do reino de Deus, prontos para encontrarem o Filho do Homem e dizerem, Senhor, eu creio. Que Deus nos abençoe. Como a palavra de Deus é rica e linda, não é? Quantas coisas a gente aprende. Não foi por acaso que João registrou esse milagre efetuado por Jesus, preocupado em mostrar esses detalhes. Você crê no Filho do Homem? Você crê em Jesus? Você está disposto a ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo? Está disposto a confessá-lo diante de Deus e diante dos homens? Nós vamos ouvir mais uma música que o Daniel vai cantar. E eu quero convidar você para ouvir essa música meditando no seu coração. E clamando a Deus, clamemos ao Senhor que nos ajude a sermos sensíveis à obra do Espírito Santo em nossa vida, para que verdadeiramente nos tornemos todos discípulos de Cristo. E quando o nosso Cristo bendito se manifestar para buscar a sua igreja, assim como um dia aquele moço teve o privilégio de ver Jesus face a face, cair aos seus pés e adorá-lo, um dia quando Cristo em glória e majestade se manifestar para buscar a sua igreja, nós também vamos vê-lo face a face. Nós também cairemos aos seus pés e o adoraremos, porque o nosso coração hoje está aberto para Deus. E se o nosso coração hoje está aberto para Deus, significa que quando Cristo se manifestar, pelo Senhor nós seremos recolhidos, reunidos
para a eternidade. Amém? Depois leia em casa com calma, capítulo 10 de João. E você vai compreender que não foi por acaso que João, logo depois da história da cura do cego, ele põe as palavras de Cristo quando diz: eu sou o bom pastor. Os pastores de Israel expulsaram do aprisco uma ovelha e a deixaram ferida por causa do preconceito deles. Mas o bom pastor diz assim: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu as conduzo em segurança, elas ouvem a minha voz. Elas não seguem os estranhos, elas seguem o pastor. Jesus é o bom pastor. Ele é o meu pastor. Ele é o seu pastor. Você quer nessa hora, com humildade na presença de Deus, dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu já sei quem Tu és e eu quero Te adorar. Até porque eu também sei quem eu sou e quem eu era. Por isso eu Te glorifico. E eu renovo aqui, na Tua presença, a minha decisão de Te seguir por todos os dias da minha vida. Deseja fazer essa oração ao Senhor? Levante-se então. E nós vamos ter um momentinho de silêncio, para cada um conversar com Deus do seu jeito. E depois eu faço uma prece audível, tá bom? Vamos orar. Senhor, Tu sondas os corações e sabes de todas as coisas. Eu Te louvo, Senhor, nesse instante, nesse momento, pelo privilégio de saber que estamos na Tua santíssima presença. E eu falo não pensando apenas em mim, nos irmãos que estão aqui comigo nesse templo, mas também aqueles que nos acompanham pela internet, onde estiverem pelo Brasil e pelo mundo. Ó Deus, nós Te louvamos. Porque sabemos que quando Te buscamos com sinceridade, Tu estás conosco. Tu tens prazer em nos ver, em nos ouvir, em nos abençoar. Por isso nós Te glorificamos, Pai, e nós Te suplicamos: permanece conosco, Senhor. Para que cada dia mais sejamos sensíveis à Tua palavra. Tira de nós, Senhor, o preconceito, a arrogância, o orgulho, a vaidade. Abre, Senhor, o nosso coração e entra. Porque o lugar é Teu, Senhor. Tu sabes o quanto nós precisamos desesperadamente do Senhor. Nós já sabemos, Pai, que esse mundo vai de mal a pior, está virado de cabeça para baixo. Os homens estão enganando-se uns aos outros. Nós já concluímos, Pai, que não há esperança sem o Senhor. Por isso nós Te clamamos, Senhor, vem e habita em nós. Revela-te a nós, Senhor. Concede-nos compreensão de Tua santa palavra e que o poder do Espírito Santo nos capacite a andarmos com firmeza nos Teus caminhos, até o glorioso dia quando estaremos face a face com o Senhor. Que naquele dia nenhum de nós tenha medo, nenhum de nós saia desesperado, que naquele dia corramos todos para os Teus braços, que naquele dia façamos como fez o moço curado, que nós caiamos aos Teus pés e Te adoremos, e que assim estejamos eternamente com o bom pastor. Peço uma bênção, Senhor, sobre cada um que me acompanha, que ora comigo nessa hora, especialmente para aqueles Teus filhinhos que não são membros da igreja, batizados, são nossos amigos, nossos convidados. Ó Deus, faze, Senhor, com que todos eles e todos nós voltemos para casa com alegria, paz e esperança em nosso coração, pela certeza da bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.